Bem, então vamos dar continuidade ao conteúdo e agora a gente vai falar sobre vetores. Então, o que é vetor? Vetor é toda grandeza que possui módulo, direção e sentido. Lembrando, módulo é a magnitude do nosso vetor, ou seja, o nosso valor numérico. Direção é o caminho feito pelo sentido e o sentido é aquele que vai ser indicado pela seta. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor qualquer, que eu digo que é um vetor A, e esse vetor A vale, sei lá, 20 alguma coisa, né? Sei, vamos supor que seja uma aceleração. Então, 20 metros por segundo ao quadrado, a nossa magnitude, ou seja, o nosso valor numérico é esse 20, tá certo? E aí eu represento esse vetor. Estou no ponto A, me deslocando para um ponto B, então minha aceleração está com esse sentido, tá? Sentido. Caminho percorrido horizontal na minha figura e sentido indicado pela seta, da esquerda para a direita. Só lembrando um pouquinho dessa definição. Escalar é toda grandeza que não é vetor. Então, o escalar, ele só vai ter, na verdade, aquele valor numérico. Ele não vai ter sentido e nem direção. Vamos tentar exemplificar isso. Olha, força. Toda vez que nós temos força, eu tenho um objeto aqui e vou deslocar ele, eu preciso saber para que lado, vamos supor assim, eu vou deslocar esse objeto. Eu preciso dar um sentido para esse meu movimento. Então, tudo aquilo que precisa de um sentido, ele é um vetor. Então, força, quando eu aplico aqui, então, eu estou aplicando uma força, essa força também é da esquerda para a direita. Se precisa ter um sentido, então ele é um vetor, tá bom? Então, aqui é um vetor. Velocidade. Um carro se locomove de Boa Vista para Mucajaí. Tá vendo? Tem um sentido. Então, essa velocidade de Boa Vista para Mucajaí foi com a velocidade tal. Se tem sentido, é um vetor. Tempo. Tempo. Agora são 14 horas. Existe 14 horas da esquerda para a direita? Ou de cima para baixo? Não existe. Então, se não tem sentido, ele não é um vetor. Ele é um escalar, tá? Então, vou botar um ezinho aqui para lembrar que é um escalar. Deslocamento. Foi o que nós fizemos no início, né? Se eu movo esse objeto, estou deslocando esse objeto. Ele saiu, no caso, da esquerda para a direita. Tem sentido. Se tem sentido, é um vetor. Temperatura. Em Boa Vista, hoje, são 36 graus Celsius. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, isso não existe. Se não tem sentido, pra gente é um escalar. A mesma coisa é a pressão, né? Por exemplo, a pressão de uma pessoa, quando você vai aferir, deu 12 por 8. 12 por 8 é o suficiente para dar informação do valor para a pressão. Não precisa mais de nada para complementar. Então, se não precisa ter sentido, ele também é um escalar, tá certo? Em seguida, a gente fez uma representação desse vetor para facilitar a nossa vida. Então, nós adotamos duas maneiras para representar uma grandeza como vetor. Por exemplo, já que eu falei de força, eu posso dizer que força é um vetor colocando uma setinha. Essa setinha ela é representativa, só existe nesse formato, tá? Nunca vai apontar para o outro lado. Então, quando eu coloco a setinha em cima de uma letra, eu estou indicando que ele é um vetor. Uma outra maneira de representar que ele é um vetor também é escrevendo ele em negrito. Só que escrever em negrito é muito chato em caderno. Então, a gente prefere representar dessa maneira, com a setinha, tá? Ou em negrito ou com a setinha em cima. Mas essa força, gente, eu vou aplicar uma força qualquer. Eu digo, eu apliquei uma força de 20 newtons. Tem um valor numérico. Lembra? Se tem um valor numérico, isso aqui é o nosso módulo. O módulo é só uma característica do vetor. Então, como eu represento o módulo desse vetor aqui? Bem, então se eu quero dizer que o módulo vale 20, eu boto só aqui, ó, F, sem negrito e sem setinha. Se eu estou representando dessa maneira, eu estou dizendo que isso é o módulo dele, né? Aí eu complemento, o módulo vale 20 newtons, por exemplo. Ou eu posso pôr assim, ó, o módulo vale 20 newtons, tá? Então, voltando, se eu boto setinha ou eu escrevo em negrito, eu estou dizendo que ele é um vetor.
Ele precisa ter módulo, direção e sentido. Mas se eu vou representar só o módulo dele, então eu coloco ele sem nada, ele simples, ou coloco ele dentro de um módulo mesmo, tá? Lembrando que o módulo é só uma característica das 3 de um vetor. Depois que estudamos os vetores, nós fizemos operações vetoriais, aquelas operações matemáticas com os vetores. Então vamos relembrar elas. A primeira regrinha foi: quando os dois vetores, no caso A e B, têm mesma direção, ou seja, ou os dois estão na horizontal ou os dois estão na vertical, o importante é mesma direção e mesmo sentido. Tá vendo que as setinhas aqui nos meus exemplos estão apontando para o mesmo lugar? Então tem o mesmo sentido. O que que vai acontecer aqui? Quando os dois vetores têm o mesmo sentido, tá aqui o nosso vetor A, e nós vamos unificar ele, fazer uma soma vetorial. Tá aqui o nosso vetor B, ó. Ele vai ser representado dessa maneira. Esses dois vetores vão se tornar um só. Então, ele vai ficar um vetor grande aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porque 2 mais 3, um vetor de 5 partes. Vou chamar isso aqui de vetor C, o vetor resultado, tá? Então, meu vetor resultante é esse aqui, porque ele aponta no mesmo sentido, na mesma direção. Isso significa dizer que nós, matematicamente, fizemos o quê? Nós somamos o vetor A mais o vetor B. Essa é a nossa regrinha. Toda vez que tiver mesma direção e sentidos opostos, tá? Que é o caso de, por exemplo, eu tenho um objeto e eu vou fazer uma força e vou aplicar. Apliquei uma força, puxei. Se uma outra pessoa puxar junto comigo, a força total, ou seja, o vetor resultante total, é a soma das duas, tá? Próxima regrinha. Eu tenho os dois vetores, eles estão na mesma direção, porém agora com sentidos opostos. Quando eles têm sentidos opostos, meninos, aí vai ser o seguinte. Aqui eu botei o vetor A, né, apontando para a direita, representei aqui. E aqui o B apontando para a esquerda. Eu vou tentar unificar os dois aqui, ó. Certo? Esse aqui é meu vetor B. Só que um ficou apontando para a direita e o outro para a esquerda. É a mesma situação, vamos falar da força. Que é alguém puxar esse objeto para cá, certo? E uma outra pessoa puxar no sentido contrário. O objeto vai se mover? Nesse caso vai, porque na nossa regrinha aqui, ó, os módulos estão sendo representados por valores diferentes. Se fosse os dois no mesmo valor, não sairia do lugar. Só que dá para perceber que o B é maior, então ele vai se mover para o lado de B, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai representar assim, ó. Em vez de colocar um do lado do outro, para facilitar, né? Vou colocar aqui o resultado. Vou botar aqui o A, são duas unidades, né? Botar o A para cá, tá? Em vez de representar aqui. E aí, quem é o meu vetor resultante? É esse pedaço aqui que falta, né? Eu vou chamar de Czinho. Por que que ele apontou para esse lado? Porque B é maior, tá certo? Então, sendo B maior, lembra da questão da força? Se eu aplico uma força para cá menor e uma para cá maior, ele se move, e se move para o lado de maior força. Então, como aqui era maior, ele se moveu para a esquerda. Então, resumindo, quando nós temos dois vetores com a mesma direção, porém sentidos opostos, como é que nós vamos fazer para calcular o resultado matematicamente? C vai ser a subtração, vou colocar aqui A menos B, tá? Porque tanto faz, é módulo. Então, vai ser A menos B, você vai subtrair um vetor do outro, tá? E lembrando, a palavra módulo pra gente, lá desde o ensino fundamental, significa dizer que a gente só ia deixar ele valor positivo, tá? Tem essa mesma ideia aqui. Então, nós vamos subtrair, não importa quem de quem, o importante é saber, se tem mesma direção em sentidos opostos, nós vamos subtrair, tá bom? A menos B, B menos A, vai dar o mesmo resultado, porque é módulo, a gente vai pegar o valor positivo, tá certo? Uma outra situação é quando esses vetores, eles têm direções diferentes, ou seja, eu tenho um vetor na horizontal e um outro vetor na vertical, tá? No caso aqui, olha, eu estou representando o vetor A está na horizontal e o vetor B está na vertical. Vou unificar, vou fazer uma soma vetorial dos dois. Então, vou representar eles da seguinte maneira, ó. A tá aqui e B tá aqui, tá certo?
Bem, se um está exatamente na horizontal e o outro está exatamente na vertical, significa que na hora que nós unirmos os dois, vai formar um ângulo de 90 graus, tá certo? Isso se torna pra gente, então, gente, um triângulo retângulo. Vou representar aqui, mas nem sei se tá apontando pra cá o meu vetor resultante, mas eu vou representar, tá? Então, aqui está o meu vetor C, o meu resultado. E aí, a gente vai lembrar lá da nossa matemática e lembrar do Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras, ele falava justamente do triângulo retângulo. Então, o que dizia lá? Que para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, e a hipotenusa nesse caso aqui é justamente o nosso vetor resultante, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, toda vez que dois vetores estiverem perpendiculares entre si, ou seja, que eles formarem um ângulo de 90 graus entre si, para calcular a nosso vetor resultante, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Bem, então agora no item D é o seguinte, nós vamos analisar dois vetores, e esses vetores agora, eles vão ter qualquer ângulo entre si, tá? Então, na verdade, continua com direções diferentes. Olha, dá para perceber que o nosso B, ele continua na horizontal, porém o nosso vetor A, ele tá inclinado. Então, quando a gente fizer a unificação desses dois, a ideia vai ficar mais ou menos essa, ó. 3 unidades aqui, né? Representei B, e o meu A tá aqui, olha, de forma inclinada. Ou seja, formou aqui entre eles um ângulo que não é de 90 graus, tá? Então, o que que acontece? Esse ângulo aqui, ele poderia ser, tá vendo que tá aqui, né? Ele é maior que 90, mas ele poderia ser um ângulo menor que 90. Na verdade, ele pode ser qualquer ângulo que não seja 90 graus. Então, toda vez que acontecer uma situação dessa, que o ângulo não for de 90, nós vamos utilizar o que nós chamamos de lei dos cossenos, que diz o seguinte: aqui é o nosso vetor resultante, tá? Ele começa, na verdade, com a mesma ideia do Teorema de Pitágoras. Tá vendo que esse aqui é o próprio teorema? Porém, nós temos que levar em consideração esse ângulo. E aí, a gente acrescenta mais um termo, menos 2 vezes A vezes B, primeiro e o segundo termo, vezes cosseno de θ. Esse θ é o ângulo formado agora pelos dois vetores, tá certo? Só lembrando que eu também poderia só usar esse, em vez de usar o Teorema de Pitágoras. Porque se eu levar em consideração aqui o ângulo como 90 graus, cosseno de 90 é zero, qualquer coisa que multiplica zero não se leva em consideração, vai zerar, e aí isso voltaria a ser o Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas a gente prefere dividir em duas, né? Um quando ele é perpendicular e outro quando o ângulo não for 90 graus. Vamos então fazer o nosso primeiro exemplo. Obter o módulo do vetor resultante dos vetores A e B dados abaixo. Então, os vetores A e B têm módulos iguais a 10. O que nós precisamos analisar primeiro antes de começar a resolver o exercício? Na verdade, o comportamento dos vetores. Olhei para os dois vetores, porque eles estão representados nessa questão, e verifiquei que o ângulo entre eles é 60. Agora eu sei definir qual fórmula utilizar. Então, lembra? Toda vez que ele formar um ângulo e esse ângulo não for 90, nós vamos utilizar, então, a lei dos cossenos, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, cosseno de θ. Então, vamos colocar esses valores. C ao quadrado é igual a vale 10, mais B também vale 10. 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo. E esse ângulo pra gente aqui nessa questão vale 60 graus. Então, vou colocar isso só para destacar um pouquinho, tá? Então, C ao quadrado é igual 10 ao quadrado, 100. Aqui também é 100, né? Menos. Aí, eu vou fazer logo essa multiplicaçãozinha aqui, tá? Para facilitar, para ficar mais rápido. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Vezes, e aí a gente vai lembrar que cosseno de 60 é meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes, vou colocar de laranjinha para destacar, meio, que é o resultado do cosseno já.
Então, c ao quadrado é igual. A partir daqui, você pode montar a matemática de vocês como quiser, né? Eu vou tentar fazer assim para ser mais rápido. Vou logo somar esses dois. 100 mais 100, 200, menos. E aí, eu vou resolver esse termo, olha. 200 vezes 1, 200. 200 dividido por 2 dá 100, ok? C ao quadrado é igual 200 menos 100, 100. E aí, gente, nós chegamos a esse resultado. Porém, eu não quero saber qual é o valor do meu vetor resultante ao quadrado. Eu quero saber o valor dele. Então, esse quadrado que eu vou me livrar, lembra? O quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, né? Mais ou menos a raiz. Como a gente está trabalhando de uma forma que é só módulo, né? Então, nós queremos o positivo. O nosso quadrado passa em forma de raiz. E raiz de 100 é 10, tá bom? Então, também deu 10 esse resultado. Os três vetores têm o mesmo valor nessa questão. Exemplo 2. Obter o módulo do vetor D, ele pediu para a gente chamar o vetor resultante de D, dos vetores A e B dados abaixo. Nesse caso aqui, o A vale 9 e o e o B vale 12, tá certo? Então, vamos fazer a continha. Bem, analisei os dois vetores, o comportamento dos dois vetores. Qual é o ângulo entre os dois vetores? Nesse caso aqui, agora, o ângulo é 90 graus. E se é 90 graus, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, ok? Então, como ele pediu pra gente chamar de D, eu vou chamar de D em vez de C. Meu teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, porque é isso que eu vou atrás aqui, que ele pediu pra chamar de D, é a soma do quadrado dos catetos. Então, D ao quadrado é igual. O primeiro A é 9, então vai ficar 9 ao quadrado. Mais o segundo é B, que é 12. Então, tá aqui a continha. D ao quadrado é igual. 9 ao quadrado, 81. Mais 12 ao quadrado, 144. Até aí, sem mistério nenhum, né? O que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos somar, então, 81 mais 144, tá bom? E aí, eu vou trazer pra cá pra facilitar. D ao quadrado é igual. A soma desses dois dá 225. Aí, gente, a mesma ideia, olha. O quadrado passa em forma de raiz. Então, raiz de 225. E nesse caso agora, a nossa resultante tem o valor de 15. Tá certo? Raiz de 225, 15. Bem facinho, né? Até agora, tudo fácil nessa física. O exemplo 3. Um indivíduo caminha 180 metros de sul para norte. A seguir, desloca-se 240 metros de oeste para leste. Qual o valor do deslocamento total do indivíduo? Então, assim, nos exemplos anteriores, a representação já vinha. Então, você só olhava o ângulo formado. Nesse caso, ele descreve para você a situação e você vai resolver a questão, tá bom? Então, vamos só lembrar assim. Vou tentar fazer o eixo aqui XY, né? Pam, pam. Só pra gente estar localizado. E aí, ó, XY, vamos lembrar. Norte para cima, sul para baixo, leste na direita e oeste na esquerda, tá bom? Então, já relembramos isso. Um indivíduo caminha 180 metros de sul para norte. Então, ó, de sul para norte foi de baixo para cima. Vou tentar representar isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja 180 metros, tá? De sul para norte. Olha a setinha. Parou bem aqui o cabra, né? O indivíduo. A seguir, ele desloca-se 240 metros de oeste para leste. Então, ó, ele parou. Então, ele significa que ele estava para oeste, ele está no oeste. Se ele vai para leste, significa que ele está indo para direita. Um pouquinho maior, porque esse vale 180 e esse agora vale 240 metros. De oeste para leste, tá? Qual o valor do deslocamento final desse indivíduo? Bem, meninos, então, assim, o que a gente verifica no comportamento dos dois vetores?
que no final formou um ângulo de 90 graus. Então, esse deslocamento que ele pede, tá aqui D, de novo vai ser resolvido pelo Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, D ao quadrado é igual, no caso aqui, eu vou botar o valor. Quem é o A? 180 ao quadrado, mais quem é B? 240 ao quadrado. D ao quadrado é igual 180 ao quadrado dá 32.400 mais 240 ao quadrado dá 57.600. Soma os dois. D ao quadrado, quando você somar, isso dá 90.000. A mesma história, ó. Quero só o D. O quadrado passa em forma de raiz. Então, D é igual a raiz de 90.000. Então, a raiz de 90.000 é 300. Como as nossas unidades anteriores foram dadas em metros, o nosso resultado também é metros. Então, o deslocamento desse indivíduo foi de 300 metros no total. Ok? Vou descer daqui pra cá, né? Bem, dando sequência ao conteúdo, a gente falou do produto de um vetor por um número real. O que vai acontecer quando a gente multiplica um vetor por um número real? Vou tentar aqui cobrir um pouquinho para não ficar tão espalhada essas coisas aqui, então vai ficar visualmente sujo. O que acontece? Eu tenho aqui então um vetor P e eu vou multiplicar ele por um número qualquer, que eu vou chamar da constante casinha, tá? Por um outro vetor. Então, assim, eu multipliquei um número real por um vetor e vou obter um outro vetor. Como seria isso? Esse próximo vetor, já que eu vou receber um vetor como resultado, ele vai ter aquelas três características: módulo, direção e sentido. Então, de novo, eu tenho um número qualquer e vou multiplicar por um vetor. Eu vou obter um outro vetor. Esse vetor que eu vou obter, gente, em termos de valor numérico, vai ser simplesmente a multiplicação do valor de K pelo A, tá bom? A gente já faz um exemplo disso. Em termos de direção, bem, esse vetor Azinho aqui, ele tem uma direção. Então, a direção do meu vetor P vai ser idêntico, tá bom? Então, a direção de P é idêntica à direção de A. E o sentido? Na verdade, o sentido, lembra que a setinha, ela vai depender exclusivamente do valor da nossa constante K. É o seguinte, se essa nossa constante ela for positiva, então o nosso vetor P resultado, ele vai ter o mesmo sentido do vetor A. Então, A apontava para um lugar. Se a minha constante for positiva, o meu resultado continua apontando para o mesmo lugar. Porém, se essa minha constante for um valor negativo, então eles vão ter sentidos opostos. A apontava para um lugar, P vai apontar para o sentido oposto ao lugar que A apontava. Vamos ver isso no exemplo 4. Dado o vetor A, tá aqui o vetor A, 2 unidades mais ou menos inclinado aqui nessa posição, obter dois vetores, um vetor U, que é 2 vezes o valor de A, tá? Então, vamos lá, vamos começar assim. Quem seria o módulo desse meu vetor U? Então, o módulo de U seria 2. Quanto vale A? A vale 2 módulo, tá vendo aqui na nossa figura? Então, o nosso vetor U vale 4, tá? Se eu fosse representar isso, seria essa a ideia. Aqui é o meu vetor A, só que vetor U é 4. Então, eu colocaria 4 unidades, tá? Tá, isso aqui foi só o módulo. Direção. Tá vendo a direção de A? A direção do vetor resultante sempre é a mesma. Então, ele tá na mesma posição, não muda. Então, a direção é sempre idêntica ao vetor inicial. Agora, o sentido não. O sentido depende da constante. Tá vendo que a nossa constante aqui ela é um valor positivo? Então, toda vez que a minha constante for positiva, ele vai ter o mesmo sentido. O meu resultado tem o mesmo sentido do nosso vetor inicial. Então, como o nosso A aqui, eu já até mexi um pouquinho, mas ele estava apontando para cá, ele vai continuar apontando para cá, porque a minha constante era positiva. Olha, vou tentar fazer aqui então o B. Eu quero um vetor V, que é menos 3A.
ok? Então, vamos falar aí de módulo, só pra gente ter uma ideia. Módulo, é um Vzinho, né? Agora, vou tentar fazer um Vzinho aqui. Menos 3A, isso daria menos 6, né? Na verdade, como é módulo, seria positivo. Esse menos só é pra indicar o sentido dele. Mas eu sei que ele tem um tamanho 6. Bem, esse aqui tem 2, inicial. Agora ele vai ter 6, ok? Bem, aí lembrando, a minha direção sempre é a mesma, tá certo? O sentido é que muda. Como a minha constante aqui é negativa, eles vão ter sentidos opostos. Se A apontava para esse lado, então B, ou desculpa, o meu vetor resultante V, vai apontar para esse outro lado, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o meu vetor U, e esse aqui é o meu vetor V, ok? 2 vezes maior que A, 3 vezes maior que A, porém com sentidos opostos, porque a minha constante era negativa, tá bom? Bem, decomposição de vetores, então, é um dos últimos tópicos que a gente estudou em sala de aula. O que é decompor um vetor? Na verdade, assim, eu vou aqui, inicialmente, analisar um vetor no eixo x, y. Esse vetor, ele não tá nem em cima da direção x e nem em cima da direção y. Na verdade, ele pertence aos dois eixos, ele está no plano. Olha, quando você tem um objeto, aqui, por exemplo, e você quer puxar esse objeto para a direita, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou analisando ele totalmente em cima do eixo x. Pronto. Agora eu vou subir esse objeto. Eu estou analisando ele totalmente em cima do eixo y. Isso facilita muito a nossa conta. A partir de agora, nós vamos analisar assim, ó. Vamos imaginar que tem uma corda, ou que isso aqui seja a própria corda, e eu começo a puxar esse objeto assim. Ele não está nem em cima do eixo y e nem está em cima do eixo... Desculpa, nem em cima do eixo x e nem em cima do eixo y. Ele, na verdade, vai pertencer aos dois. Os dois eixos estão influenciando. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Primeiro, nós vamos estabelecer como referencial para as nossas contas que o ângulo que nós vamos levar em consideração sempre vai estar entre o eixo x e o meu vetor. Tá vendo aqui? Porque eu poderia, por exemplo, colocar ele bem aqui, ó. Não tem problema nenhum. Mas aí vai mudar algumas coisas lá no futuro. Então, para a gente definir e facilitar a nossa vida, nós vamos considerar que o nosso ângulo sempre vai estar entre o eixo x e o meu vetor, tá bom? Independente de como ele esteja representado. Por exemplo, se eu tiver aqui uma outra situação, aqui x e aqui y, e eu tenho o meu vetor bem aqui, ó, representado, tá vendo que ele tá bem próximo do eixo x? Mas não me interessa, eu não quero pegar o ângulo aqui, ó. Vai sempre sair do eixo x até aqui. Esse vai ser o ângulo analisado. Sempre entre o eixo x e o vetor, tá bom? Para facilitar a nossa vida. E eu já digo depois aonde é que isso facilita. Então, vamos fazer o seguinte. Tá aqui o meu vetor, vou levar ele em consideração. Tá aqui o meu ângulo θ. E eu vou decompor esse vetor. Ou seja... parte desse meu vetor vai para o eixo x, então tá aqui ele, ó. Eu vou chamar aquele de AX, tá certo? E parte desse meu vetor vai para y, desse tamanho aqui, ó. E eu vou chamar ele de AY. Essas são as componentes, né, do meu vetor A. Então, o A, ele se decompôs em duas. Só que eu preciso saber matematicamente como é que eu faço para calcular essas decomposições. Então, a gente vai lembrar lá da trigonometria um pouquinho. Olha, lá na trigonometria nós estudamos que seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Bem, nós consideramos então aqui, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor, que o nosso ângulo está aqui. Então, é isso aqui que eu estou levando em consideração, certo? Quando eu digo que o meu ângulo está nesse ponto aqui. Tá aqui meu ângulo θ, tá? Aí, o que que acontece? Esse é o ângulo que eu estou analisando. Esse θ é esse mesmo θ aqui do seno, ok? Então, digo assim, ó. Esse cateto aqui é o meu cateto oposto. Oposto a esse ângulo.
Esse cateto que ficou embaixo, cateto que cola, é o adjacente. Então, cateto adjacente a esse ângulo. E aqui em cima, né, a gente já sabe no triângulo que isso é a hipotenusa. Então, vamos analisar isso aqui agora. Então, seno de θ para essa situação é cateto oposto é esse aqui, é esse tamanho aqui. E quem é que tem esse tamanho aqui? É isso aqui, ó. É o meu AY, certo? Dividido pela hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? É o meu vetor A. Ok? Só que eu não quero saber quem é seno de θ, eu quero saber quem é o AY. Então, eu só vou reorganizar isso aqui, ó. AY é igual. Esse A aqui que tá dividindo, passa multiplicando, né? A seno de θ. Ok? Pronto. Achei a minha componente AY. Vou fazer essa mesma analogia para o meu cosseno. Qual é o cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de θ. Quem é o cateto adjacente aqui? A gente estabeleceu aqui embaixo esse tamanho. E esse tamanho é o AX, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a mesma, que é o A. Então, de novo, só reorganizando. Quem é meu AX? Porque eu quero saber, na verdade, aqui quem é minha componente. Esse A tá dividindo, passa multiplicando, né? Cosseno de θ. Pronto, essa é a componente AX. Então, gente, na verdade, a ideia é essa. Eu tenho um vetor, que no caso aqui eu chamei ele de vetor A, e eu decompus ele em dois eixos, né? A gente só vai trabalhar até dois eixos. Eu decompus ele para AX no eixo X e AY no eixo Y. E nós analisamos aqui matematicamente e encontramos como calcular a decomposição desse vetor para cada eixo, ou seja, AX e AY. Então, assim, no início, eu falei para vocês que a gente vai sempre considerar o ângulo com o eixo X. Então, isso vai estabelecer para a gente que em qualquer cálculo que a gente faça, a minha componente X, por exemplo, ela sempre vai ser cosseno, tá? E aí, toda a minha componente Y, ela sempre vai ser seno do ângulo. Se a gente analisasse esse ângulo para cá, isso seria o contrário. X seria seno e Y seria cosseno. E isso iria embaralhar mais ainda a nossa vida. Então, a gente estabeleceu como padrão que o nosso ângulo, independente do nosso exercício, como ele esteja, a gente sempre vai considerar ele junto com o eixo X, tá? Porque aí a nossa regrinha aqui nunca vai mudar. A X vai ser cosseno, a Y vai ser seno. Bem, então, em resumo, a nossa componente X vai ser a cosseno de θ. A gente vai fazer uma aplicação disso já já no nosso próximo exemplo. A Y vai ser a seno de θ. Isso é a decomposição. Em alguns exercícios, possa ser necessário a gente calcular o módulo do vetor ou o sentido angular dele. O módulo vai ser bem fácil. Então, como é que se calcula o módulo de um vetor? Por essa formulazinha aqui. Eu posso até colocar um módulo aqui se quiser, tá? Eu vou ter duas componentes, certo? A x e a y. Eu pego ax ao quadrado mais a y ao quadrado, tiro a raiz, achei o módulo. Se eu quiser o sentido angular vai ser o quê? Tangente a menos 1, ou arco tangente, sempre da componente y, dividido pela componente x, tá bom? Nunca vai mudar pra gente, porque nós estabelecemos o nosso ângulo naquele ponto lá. Vamos tentar colocar isso num exemplo. Olha, uma pedra é lançada do solo com velocidade inicial V0 de 100 metros por segundo, com direção de 60 graus com a horizontal. Determine as componentes dessa velocidade inicial, V0, segundo as direções horizontal e vertical. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu tenho aqui uma pedra e ela foi lançada, tá? Aqui, ó, inicialmente com um ângulo de 60 graus, junto com a horizontal, tá? Então, representei aqui a figura. Essa é a representação da nossa velocidade inicial.
O que ele pede no problema? Ele quer as componentes, né? Os componentes da velocidade inicial na direção horizontal. Horizontal é x e vertical y. Então, na verdade, eu quero velocidade inicial de x, velocidade inicial de y. Eu quero a decomposição desse vetor para x e para y. Então, vamos fazer. Bem, para x, lembra? Deixa eu só colocar a fórmula para a gente lembrar aqui, ó. Nós estabelecemos lá que AX era A cosseno de θ. Só que agora o meu vetor eu chamei de V0. Então, V0 é igual a V, no caso V0x, né? V0x é igual a V0 cosseno, e o nosso ângulo nesse problema é 60, ok? Vamos resolver. V0x para x, né? Quanto é V0? No problema ele deu, vale 100 vezes cosseno de 60, lembra? Que é meio. Então, cosseno de 60 é meio. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 2. V0x é igual a 50. Como a nossa velocidade era metros por segundo, aqui também é metros por segundo. Achei minha componente x. Agora eu vou achar minha componente y. Então, ó, a y é igual a seno de θ. Então, comparando e formando agora, em vez de chamar A, chamar de V0. Então, V0y é igual a V0 seno, no caso agora de 60. O ângulo sempre é o mesmo, tá? Só que um é cosseno e outro seno. Bem, então, quem é V0y? V0, 100. Seno de 60. Seno de 60, a gente pode trabalhar sem ser 0,866. Vou colocar ele na expressão de raiz para ficar mais bonitinho, tá? Então, isso dá raiz de 3 dividido por 2. Vou deixar em função de raiz. Então, ó, não dá aqui para multiplicar, mas 100 dividido por 2 é 50. Então, meu V0y é 50 raiz de 3 metros por segundo. Ok? Fizemos o exemplo 5. E para finalizar, meninos, a gente vai fazer o último exemplo, que é o exemplo 6, tá? Que diz assim: um pequeno avião parte do aeroporto em um dia de céu encoberto, sendo depois avistado a uma distância de 25 quilômetros, em uma direção que faz um ângulo de 22 graus para o leste, em relação ao sentido norte. A que distância a leste e a norte do aeroporto encontra seu avião no momento em que ele é avistado? Então, lembrando, leste vai ser uma coisa horizontal, certo? E o outro é norte, vai ser uma coisa vertical. Então, na verdade, nós queremos de novo as duas decomposições. Nós queremos o valor para x e para y, ok? Vamos tentar fazer aqui a ideia do montar o sistema. Um pequeno avião, em um dia encoberto, depois, é avistado a uma distância de 25 quilômetros, em uma direção que faz 22 graus para leste em relação ao norte. Vamos começar por isso aqui, então. Então, de novo, né? Norte em cima, sul embaixo, leste, oeste. Nós vamos tomar como referência o aeroporto aqui na origem do sistema. Ele foi avistado a 25 quilômetros, então ele foi embora. Pá! Vamos supor que isso aqui seja 25 quilômetros. Em relação, cadê? 25 quilômetros, uma direção que faz um ângulo de 22 graus para leste, então, em relação a norte. Então, assim, aonde está esse avião? Ele está a 25 quilômetros para leste, então, para esse lado, ele está para esse lado, certo? Só que em relação ao norte, o norte está aqui, ó. Ele é meu referencial. Então, esses 22 graus, eles vão estar bem aqui, ó. Ok? Ele está a 22 graus para leste, para esse lado. Só que quem é meu referencial é o norte. Então, 22 graus a partir do norte. Isso aqui é 22 graus, tá? Não é 220 não, porque ficou parecendo 220. Beleza? Bem, queremos as duas componentes, como eu falei, né? Ele quer saber em relação a leste, ao norte, aonde vai estar
esse nosso avião. Então, eu vou chamar assim, ó, DL, que aí no caso do L, né, distância leste é X, né, e D norte pra gente é a nossa componente Y, ok? Norte, leste, então X e Y. Quem é, então, L, já que DL é X, vai ser D, X é cosseno de ângulo, do ângulo θ. E o nosso DN, que vai ser para Y, vai ser D, seno do mesmo ângulo. Agora, vamos só analisar os valores. Gente, nós estabelecemos lá na nossa definição das componentes que o nosso ângulo analisado sempre tem que ser do eixo X com o vetor. O vetor é esse que está de verde aqui, certo? E o nosso eixo X é o nosso vetor, é o nosso L aqui, né, que está representado pelo leste. Então, olha, o meu ângulo, ele vai ter que estar aqui. E ele não está. Na verdade, ele foi representado no outro lugar. Mas isso eu consigo resolver rapidinho, né, matematicamente. Lembra lá, olha? Aqui eu tenho 90 graus. Lembra? De um eixo para o outro aqui, 90 graus. Se eu digo que essa parte aqui vale 22, mas eu não quero trabalhar com essa parte, eu quero trabalhar com essa aqui, certo? Quanto é que vale essa? Então, olha, se tudo vale 90, 90 menos 22 é igual a 68. Então, esse pedaço aqui vale 68. Ou seja, esse ângulo aqui vale 68. E é esse ângulo entre o eixo X e o nosso vetor que nós vamos colocar bem aqui, tá bom? Então, continuando, vamos calcular primeiro quem é DL. DL é igual. D é a nossa distância, o nosso deslocamento. Ele deu, foi 25. Então, é 25 vezes cosseno. E o nosso ângulo é 68, ok? Então, eu vou fazer só a matemática aqui, ó. É claro que você vai precisar do auxílio de uma calculadora nesse momento, né? Cosseno de 68. E aí vai dar um valor estranho, a gente vai pegar só dois termos depois da vírgula, tá? À direita da vírgula. Eu vou considerar, então, que cosseno de 68 é 0,37. Pronto. 25 vezes 0,37, eu vou achar o meu DL, que ele é aproximadamente 9,36. Como aqui foi dado em quilômetro, a minha resposta também é quilômetros. Achei o DL. Mas ele pede também o DN, que é o D norte, né? Então, DN a gente já estabeleceu que é D seno de θ. Então, D, 25, seno de 68. Lembra? Só o que muda, na verdade, é que um é cosseno e o outro é seno. O resto é tudo igual. Então, 25 vezes... De novo, ó, seno de 68, nós vamos considerar como aproximadamente 0,92. Aí eu multiplico 0,92 por 25 e acho meu DN. Esse DN é de aproximadamente 27,17, também quilômetros. E assim a gente finaliza essa parte de vetores, tá certo? Até a próxima!